comprometido a fazer um resumo aqui sobre Ortega y Gasset, né? Acabei lendo 5 livros dele, e por que eu escolhi esses 5 livros? Os que são mais famosos e os que estão traduzidos em português, né? Uma forma que eu uso para pré-selecionar os meus livros, né, sobretudo de autores estrangeiros, obviamente, é de ver aqueles que são traduzidos para o português, porque se foi traduzido é porque alguém vê alguma importância, então já passou por uma certa curadoria na hora do autor, né? Eu peguei esses 5 livros. O mais famoso deles é Rebelião das Massas, eu tenho até um vídeo específico sobre ele. Depois eu li 2 livros de filosofia dele, né? Tudo é filosofia, né? Mas tem os livros mais específicos, né? O que é filosofia, e depois Origem e Epílogo da Filosofia. E por último, eu li outros 2 livros, que é um talvez sobre um pouco de filosofia, não sei, filosofia social, se é que esse nome existe, O Homem e os Outros, né? E por último, uma coletânea de artigos que chama A Desumanização da Arte, né? Desses 5 livros aqui, de fato, qual que é o melhor? Eu acho que o melhor e o mais atual seria esse A Rebelião das Massas mesmo, né? Vai falar ali sobre o período entre guerras, né? Ele foi escrito no período entre guerras, perdão, e ele vai falar das tendências da Europa e do medo que ele tinha da ascensão de grupos nacionalistas, né? E como isso era ruim e quais eram as raízes de por que isso estava acontecendo. Acho que ele acertou em cheio aqui, então por isso que ele continua famoso até hoje. Agora, uma grande surpresa que eu tive foi nesse livro aqui, ó, O que é Filosofia. Esse livro aqui é bem estruturado, ele foi feito para um grupo, vamos dizer assim, não para estudantes de filosofia, mas para o público em geral. E ele é bem técnico, mas ele acho que vai a fundo, ele não é tão óbvio assim, né? Ele não vai para aquela abordagem história da filosofia. Ele fala assim, não, mas o que é filosofia e quais são os desafios, né? Então tem muita coisa legal, foi uma grande surpresa esse livro, O que é Filosofia. Já que eu acho, inclusive, em termos de livro, assim, eu acho que esse aqui é mais até mais legal do que o Rebelião das Massas, né? Apesar de Rebelião das Massas ser mais prático, né? Entender como é que é o mundo, né? Porque a filosofia não tem essa pretensão, né? Justamente a filosofia não tem essa pretensão de servir para alguma coisa. Acho que essa é uma coisa que ele debate bem no livro. Então, super, super legal. Origem e epílogo da filosofia até que é bom, mas comparado com o que é filosofia, acho que ele fica muito a desejar. Então aqui eu pularia, não ia perder nada, que a filosofia já coloca todas as questões mais importantes. Esse livro aqui, O Homem e os Outros, é muito bom, né? Ele vai começar a definir o que é sociedade. E para quem leu o que é filosofia, tem várias conexões. Então ele começa desde o zero explicando o que é sociedade, né? E tem alguns insights super positivos, né? Então tem muitas críticas aos sociólogos, né, que não definem nem o que é sociedade, começam a falar sobre ela, e justamente linkando aí com Rebelião das Massas, é essa ideia de querer construir a sociedade do zero, né? Ele fala, cara, não existe isso. Só que tem um problema nesse livro, O Homem e os Outros. Foi um livro que ele estava escrevendo quando ele veio a falecer, né? Então ele não está terminado. Então quando está esquentando ali, quando ele vai começar a falar de Estado, aí acabou o livro, né? Então ele fala de muita coisa básica, vamos dizer, básica no sentido de elementar, né? E aí depois, para realmente não ter dúvidas sobre o que é sociedade, aí quando ele define melhor o que é isso, ele vai falar sobre o Estado e sobre as tendências que a gente vê, talvez uma coisa mais prática que a gente vê no dia a dia, e aí ele não completa, infelizmente, porque ele veio a falecer, né? Então esse aqui para mim é um livro também muito bom. Primeiro, o primeiro livro que eu recomendo é O que é Filosofia, né, dele. O segundo em qualidade eu acho que é A Rebelião das Massas. E o terceiro, O Homem e os Outros. É desses que eu li. E por último, A Desumanização da Arte. Eu achei fraco, né, aqui a escrita, a explicação dele, comparado com os outros. Nem parece o mesmo autor aqui, acho que parece que ele estava com preguiça, né, de explicar o que é isso. E eu confesso que achei meio chatinho, inclusive nem concorri muito com a tese, né? Então, dos 5 que eu li, eu acho que tem 3 aqui que valem super a pena, e os outros 2 pode passar que vai ficar por isso mesmo, né? De qualquer forma, você vê o quão refinada é a escrita, né? Engraçado que só de lembrar que A Rebelião das Massas é um conjunto de artigos, né, que depois ele reescreveu, né, ajustou, mas era originalmente um conjunto de artigos que saiu numa revista espanhola. Você fala assim, nossa, estamos na decadência, né, porque agora os artigos que são escritos e lidos, né, são muito mais
mais superficiais do que a gente vê com esses artigos escritos aqui na Rebelião das Massas, onde tem toda uma história muito mais profunda e uma tese muito mais palpável do que artigos de curiosidades que a gente vê nas revistas hoje em dia, né? É uma pena que a gente perdeu essa capacidade. Por isso que eu gosto dos livros, né? Ao invés das reportagens, que eu acho que os livros eles entram mais em detalhe nos temas, né? Vão a profundo num tema, ao contrário de uma reportagem de algumas páginas, né? Apesar de que esse seja um livro que é uma coletânea, vamos dizer assim, de reportagens, o que é, de certa forma, surpreendente, né? Mas é isso, é Ortega y Gasset. Então, um livro aqui um autor, perdão, que eu conheci no livro Chamado da Tribo, né, esse livro aqui, que é o livro de Mário Vargas Llosa, onde ele apresenta alguns pensadores liberais e por que ele veio a se converter, entre aspas, né, ao liberalismo e não mais acreditar no socialismo, né? E aí por isso que eu estou fazendo esse estudo com vários autores desse livro aqui. E esse foi Ortega y Gasset, tá bom? Obrigado e até mais.